Olá, olha eu aqui novamente. Tenho mais a agradecer por todos aqueles que assistiram o vídeo. Espero que esteja gostando da reflexão da palavra. E eu venho trazer aqui mais uma reflexão e também outra. Peço que compartilhe para que chegue dentre mais pessoas, que possa fazer uma análise da palavra, pesquisar realmente, entender a clareza do Evangelho. Eu agradeço muito, por favor, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço que é por todos nós na esperança da salvação, que há em Cristo, só um, que é Cristo. Eu vou trazer uma reflexão aqui relacionada ao juízo de Deus e através do significado realmente do batismo. Como está escrito em Romanos 6, ou não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O que diremos? Viveremos nós ainda no pecado, para que a graça, riqueza, fama, sucesso, desejos abundem? Como poderemos viver ainda nele, se fomos sepultados com ele pelo batismo na sua carne? Aonde que a glória, a fama, aonde que há desejo num corpo que está morto? Se o Senhor nos veio dar essa oportunidade de restituir a vida através da sua morte, para com todos aqueles que estavam no pecado, porque segundo a Bíblia, o salário pago ao pecado é a morte. Mas para que nós pudéssemos ser restituídos por Cristo, Cristo nos trazer essa restituição, ele pregonizou o seu julgamento. Ele trouxe o juízo de Deus. Porque Deus olhou dos céus para a terra, não achou um justo sequer. Todos estavam destituídos da sua vida. Todos estavam destituídos da sua salvação. Todos estavam destituídos do reino de Deus. Então Deus não viu um sequer, que pudesse estabelecer o seu juízo, para que através do seu julgamento, aqueles que aceitaram o juízo de Deus, o julgamento de Deus por Cristo, pudesse ser lhe restituído a vida. E esse preço, e esse julgamento, é através da morte do teu santo filho. Esse é o julgamento agora, tirado agora, é o juízo de Deus. O juízo de Deus não é amanhã, é agora. Todos aqueles que se dizem batizados em Cristo, por favor, presta atenção. O que é o batismo? O batismo é a mortificação da carne, para que nós possamos, por essa mortificação da carne para o pecado, possa nos encontrarmos batalhando e sermos dignos de ser restituído a nós a vida que o pecado tirou e a vida que o pecado tira, porque aonde há pecado, ali estará a força da morte. Esse é o juízo de Deus. A partir do momento, todos que dizem batizado em Cristo, vós que estão assistindo esse vídeo, se estão batizados em Cristo, então, levante-se, pegue esse corpo e apresente a Deus morto por Cristo, para que a vida de Cristo possa restituir a vida de volta a esse corpo que está morto, que está sentenciado a morrer por causa do pecado. Mas Cristo nos entregou, sofreu, padeceu, para que todos assim que receba essa morte por ele,
também possa viver por ele. O juízo de Deus é a partir de agora. A partir de agora. Não tem demora. É estabelecido o juízo de Deus e sempre será estabelecido. Porque aqueles que não estiverem sobre si a morte de Cristo, não sois digno da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: aquele que não estiver em mim será lançado fora. E isso já é uma separação, é um julgamento. Como o Senhor mesmo falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqueles que não crê em si mesmos já estão condenados. Essa é a sentença da vida e a sentença da morte para aqueles que não aceitarem essa morte de Cristo. Isso é o justo juízo de Deus. É um julgamento que não nos conduz ao túmulo, mas é um julgamento que nos convida a sair do túmulo através da morte do próprio Filho de Deus. Se vós sois batizados por Cristo, traga sobre vós essa morte. Levante-se, mostre. Caminhe, manifestando a vida de Cristo em vós, na esperança de que esse mesmo corpo, até o fim, se suportarmos, possa ser absolvido pela vida. Porque o mundo já esqueceu desse sacrifício de Cristo. O mundo já não aceitou mais a morte por Cristo. Fizeram da morte prazeres, desejos, regalia, mordomias. Há num corpo morto a cobiça? Há no corpo morto a ganância? Há num corpo que está morto o desejo? Porque o Senhor não veio oferecer a vida para ninguém. Porque todos estavam destituídos da vida. E o preço da salvação é através da morte. Se não aceitarmos a morte por Cristo, não somos dignos de Cristo. Meus irmãos, é o que eu vos peço em nome de Cristo, examinai-vos, refletivos. Se vós quereis o reino de Deus, como disse o apóstolo Paulo, o mais importante para mim, disse o apóstolo Paulo, é adentrar o reino de Deus. Ou que seja por pancada, por chicotada, por cuspida. O mais importante para nós é o reino de Deus. E eu deixo aqui bem claro que não é por fruto, não é por riqueza, não é por carro, por mansão, que adentramos o reino de Deus. Ao contrário, todos aqueles que cobiçarem e desejarem essas coisas estão no desejo da carne. E que glória há nisso? Se o fim disso é a sepultura, ou por melhor, ou não aceitar a recompensa, o juízo de Deus, o julgamento de Deus que está no justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, e comprovar, levar sobre si as mesmas pegadas de Cristo, para que sejamos curados, para que sejamos sarados, para que possamos sair da sepultura, para que possam ficar livre. Porque que glória há na sepultura, que louvor. Mas há louvor nos vivos, há louvor nos que vencem. Com que foi que Cristo se apresentou diante do Pai Eterno? Não foi com a sua própria casa, a qual casa é o corpo? O Espírito nenhum chegará despido diante de Deus, porque não tem o que comprovar que ele venceu, porque ignorou a morte do Filho de Deus e ignorou a vida.
e se deixou levar pelo pecado. E o preço do pecado, o salário do pecado, é a morte. E que morte é essa? É o túmulo, a prisão, tabernáculos eternos. O que acontece com o espírito quando se separa do corpo? Ele está nu, ele está despido, está sem a sua casa. E a luta por Cristo não é para que nós seja despido, mas para que nós seja revestido da casa do Espírito, para a honra e glória e louvor de Deus, e adentrar-se assim no reino de Deus, dando glória, glorificando a Deus nessa vitória por Cristo. Acordais, meus irmãos, todos vós que estão batizados em Cristo, que diz que estão batizados, que querem ser batizados, o batismo é o juízo de Deus, é a confirmação do justo juízo de Deus. Porque, segundo a palavra, o juízo se veio por uma única ofensa. Mas o dom gratuito, olha, preste atenção, o dom gratuito de Deus se veio por muitas ofensas para a justificação de que realmente é digno da casa e do reino. E Cristo é o juiz. Se apresentais a esse tribunal de Cristo e mostrai-vos a Deus como sacrifício vivos entre os mortos, dai glórias a Deus, dai louvor a Deus, engrandeceis o Espírito Santo de Deus, não entristeça, não se deixe levar por vãs palavras surtilezas, que adentrados o mundo estão destruídos e estão destruindo a vida de muitos. Porque, meus irmãos, qual é o poder do povo santos a não ser a morte? A não ser a morte, confirmada por Cristo, que é o poder que nos transforma do velho homem para um novo homem, da morta criatura para uma nova criatura por Cristo. É isso que eu trago. Reflita, pesquise na palavra, adentre, busque, porque a partir de hoje se é anunciado o justo juízo de Deus, o juízo de Deus. E assim está escrito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros ignoraram, tiraram o juízo de Deus, colocaram a carne como benefício, como glória, como louvor, aonde não há nenhum louvor na carne. Como diz a palavra, por bem nenhum deste mundo, por bem nenhum da carne, posso ser justificado para com Deus, a não ser através da minha morte por Cristo. Se eu não aceitar ser morto por Cristo, se eu não morrer por Cristo, não serei digno de Cristo. Se não serei digno de Cristo, não serei digno da vida. E que dirá do reino de Deus? O reino de Deus não é comida, não é batalha pela comida, não é batalha para cantar mais alto, para demonstrar valores. Deus não quer isso. Deus não quer isso. A batalha é pela nossa casa. A qual casa são meus corpos por Cristo, para que a vida de Cristo adentre nesse corpo mortal e absolva ele a cada dia, para que possamos ser dignos, restituídos da vida por Cristo. Apresente-se diante de Deus, seja forte, não se deixe levar pelas vãs sutilezas, pelas vãs palavras de engano, porque eu classifico duas mentiras muito grandes na face da terra. Uma se começou no jardim do Éden, como o diabo chegou, falou para Eva: Eva, assim disse Deus que não comeis dos frutos dessas árvores? Eva falou: não, Deus falou que pode comer de todos os frutos das árvores, mas do conhecimento do bem e do mal, dela não coma. Então ele falou: não, Eva,
Deus sabe que no dia que você comer, você será semelhante a Ele. Será semelhante a Ele. Vocês não vão morrer. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão poderosos. Vocês terão toda a riqueza, aquilo que Deus tem será de vocês também, porque vocês se tornam poderosos. E ela foi e comeu. O que aconteceu? Ele falou que não ia morrer. E todos eles morreram e estão aqui. E outra mentira grande, que ele fala, aproveita a vossa vida, não aceita a vossa vida que vós tem, porque vós vão morrer. Olha, aquela mulher está olhando para você, é casada, mas aproveite, porque a vossa vida já era, é só uma, vocês vão morrer mesmo, acabou. Não se deixe levar por vãs sutilezas, palavras fingidas, palavras que não trazem edificamento, palavras que não têm fundamento. Se Deus chama para que nós dê testemunho de Cristo, para que nós possamos ser dignos da vida, o mais importante é a nossa salvação. E essa salvação não conseguimos se não estivermos sobre nós a morte da carne. E isso é o justo juízo de Deus, comprovar a nossa mortificação diante de todos, diante do mundo. Porque se estamos mortos, não podemos viver na ganância, na disputa. Não quer dizer que nós temos que deixar de trabalhar, porque todos têm que trabalhar, mas esteja contente com o que tem. Agradeça. Por que desejais tanto as coisas do mundo? E no fim, que recompensa tereis? Porque Deus fala que se preparais para com Ele em espírito, que ninguém vai chegar diante de Deus pela riqueza, pela guerra, pela fama, pelo sucesso. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Não compramos a salvação pelos valores que tem. Deus não quer. Mas temos que nos apresentar morto por Cristo. É o juízo a partir de agora. É o juízo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Acordai-vos, povo, acordai-vos. Acordai-vos. O mais importante é o reino de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Como disse, comprovou todos os discípulos. Por que todos os discípulos foram perseguidos? Foram injuriados, mortos, porque tomaram sobre vós a morte de Cristo, que é a recompensa maior. Aqui eu vos trago essa reflexão, meu irmão, para que vós possam entender, seja de autoajuda, porque eu vos falo novamente, se estamos mortos com Cristo, como que nesse corpo pode habitar a ambição? Pode habitar o ódio, uns para com os outros, disputa, ganância? Se estamos mortos para o mundo, como que podemos trazer o mundo para dentro de nós se estamos mortos para ele? Como que podemos o nosso corpo ter efeito para o mundo e o mundo ter efeito para aquilo que está morto? Mas levantai-vos, andais perante os mortos, levantai-vos, dai testemunho, vivos por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, testemunhando as obras de Cristo, testemunhando a paciência, a serenidade de Cristo, levando sobre si as mesmas chicotadas, suportais as perseguições, como está na palavra, que são as provas claras do justo juízo de Deus, pelos quais padeceis, suportais aflições, chicotadas, demonstrando que sois dignos do reino de Deus. Creiam, creiam, creia, é o que eu desejo em nome de Cristo. Acreditei-vos, alimentai-vos da vida, porque é chegado o juízo de Deus. É chegado o juízo de Deus, e ao juízo da
da oportunidade da porta que ainda está aberta. Não deixe a porta se fechar para você, meus irmãos. Não deixe, eu vos peço em nome de Cristo, não deixe. Faz com que ela se abra para que você entrais ao reino de Deus, que o reino de Deus é eterno. Aqui neste mundo é a prisão do pecado, é a prisão do pecador. Tudo que há de ruim habitará e habita neste mundo. Se libertai-vos deste mundo, saís deste mundo, se apresentais a Deus por Cristo, vivos dentre mortos, na esperança da salvação. Se perseverais até o fim, disse o Senhor, serás salvos. Então depende de nós, depende de cada um de nós. Eu sei a quem eu sirvo, meus irmãos. É por isso que eu passo isso para vós, para que vós possam acreditar e se salvarem por Cristo. Que nada deste mundo compensa e é compensável, a não ser Cristo. Cristo é o único caminho, é a nossa vida. Acreditei, Deus não quer dinheiro, Deus não quer carro, Deus não quer mansão, entendeu? A sua salvação não será paga com dinheiro, com oferta. A oferta é você se apresentar diante de Deus, dentre os mortos, vivos por Cristo. E isso é a oferta prazerosa, em testemunha, para com todos aqueles que te verem. A vossa mortificação em Cristo e a morte de Cristo em vós confirmada. E semeai-vos os frutos do Espírito, que passará a habitar sobre vós, por testemunho, por Cristo Jesus. Eu vos deixo essa reflexão. Eu espero que seja de bom proveito para aqueles que realmente almejam o reino de Deus. Não almejam o mundo. O mundo passa, o mundo permanece aí. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus permanecerá para sempre. Que se encontra em Cristo. Caminhar por Cristo não quer dizer que vós estão salvos. Mas se vós permaneceis em Cristo, vós alcançarás a salvação. É o que eu desejo em nome do meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, que seja de ajuda para todos. Reflita na palavra, veja, examine. Porque o juízo quer dizer reconhecimento final. É a caminhada final por Cristo, para a comprovação se sois dignos ou não do reino de Deus, dignos ou não da vida que está em Jesus Cristo. Almejais a vida que está em Jesus Cristo, para todos sempre, é o que eu vos peço. Eu agradeço, e assim, amém, muito obrigado.